Você está no curso Gestão de Riscos em Projetos e Obras, que é um curso promovido pela Ex Consultoria e Desenvolvimento, no seu módulo 2, aula 7, tratando do assunto Introdução à Análise de Riscos, dando continuidade a esse entendimento, especificamente aqui falando sobre metodologia de seleção e priorização dos riscos. É um trabalho qualitativo e pretende transformar os entendimentos de grave, provável, urgente em números que possam ser avaliados e mais tarde trabalhados pelas equipes do projeto. Tanto na aula presencial como nessa proposta de aula gravada, devemos entender melhor como que nós vamos transformar os resultados do processo anterior, que é a lista de riscos identificados do projeto, em alguma coisa mais trabalhada, priorizada, classificada, dando como um filtro e um pente fino para os trabalhos futuros. A análise qualitativa dos riscos, ela prevê que transformemos um grande conjunto de informações, porque no trabalho de identificação dos riscos, ainda que balizado por regras e diretrizes de categorias, de atenções específicas, o resultado final é um volume grande, e o volume grande de incertezas deve promover ações para contrabalançar os riscos dessas incertezas. Essas ações custosas, ou até de um esforço a mais, trariam um impacto para a equipe financeira ou de recursos, e é por isso que aqui devemos trabalhar uma classificação maior, dando uma priorização e elencando os problemas que deverão ser mais atentos ou merecedores de maior atenção nossa. Daí essa análise qualitativa deve preceder outros estudos, e mais na frente vamos ver isso, que seriam uma análise quantitativa para poder afinar mais ainda essa lista que vem sendo trabalhada. Vamos trabalhar aqui técnicas que vão expressar a subjetividade em números, em cima de tolerâncias e limites, em cima de novas considerações que provavelmente estarão oriundas dos documentos do nosso projeto. Como comentado antes, nosso trabalho aqui tem que ser muito bem feito. As técnicas de transformação dos resultados que recebemos têm que ser as melhores e mais precisas, mais objetivas, para que as saídas, como nós já comentamos, sejam saídas de qualidade, ainda que o processo traga algum desgaste, para que possa ser garantida uma saída de valor para as equipes que vão nos suceder. O resultado desse processo é a lista de riscos identificados, agora priorizada, classificada, revisada para a atenção especial dos membros da equipe de gestão de riscos. Nós estamos dentro de mais um subprocesso do trabalho e, para trabalhar, desempenhar, desenvolver a análise qualitativa desses riscos todos apresentados pelo processo anterior, nós temos os dois insumos principais. O principal são os riscos identificados, a lista com todos os riscos identificados produzidos pela etapa anterior. E temos também, como já falamos diversas vezes, o plano de gerenciamento de riscos. Nesse plano, a diretriz principal do nosso trabalho, encontramos as orientações, os procedimentos, os limites, a composição da equipe, a proposta de trabalho para desenvolver
essa avaliação qualitativa. Então, é necessário que a equipe que vai trabalhar a classificação da prioridade leia com atenção as diretrizes do plano de gerenciamento de riscos, pois lá deve ser encontrado, mais que as tolerâncias e os limites, a regra de trabalho, pelo menos a regra mínima de trabalho, para a produção desse resultado final. Quando nós encontramos como uma das entradas a EAP e os ativos da organização, nós devemos lembrar que a classificação da prioridade vai depender diretamente do conhecimento já registrado na empresa de outros projetos semelhantes e também do tipo de organização e do tipo de projeto ou obra que nós estamos atuando. Existem projetos ou obras cujo foco, cujo tema principal é a garantia do prazo de execução. Existem projetos e obras cujo principal elemento de atenção e de restrição é o custo total ou desembolso mensal. E ainda existem outros cujo principal foco é a garantia daquilo que foi entregue ou daquilo que foi prometido e será entregue. Com esses três focos distintos, a maneira de classificar os riscos, a atenção que é dada no controle ordinário do projeto é diferente. É diferente quando o prazo ou a data limite de entrega é o principal, por conta das ameaças ao prazo, talvez serem mais importantes e mais críticas do que as ameaças aos custos. Então, dois projetos diferentes, com focos diferentes, e o plano de gerenciamento de riscos dá essa orientação, mas os ativos organizacionais e outros elementos que nós encontramos dentro da organização, dentro dos envolvidos, eles vão dar maior valor às ameaças que impactam no prazo, se o principal for o prazo da obra, ou vão dar maior valor e maior demanda de atenção aos custos, se os valores de custeio ou se os limites de gasto forem o mais importantes. Daí, a equipe que já tem dois elementos importantes para se orientar, que é o plano de gerenciamento de riscos e a lista dos riscos, agora a equipe fica atenta que a priorização e a classificação atende a interesses do projeto, dos envolvidos, e quando falamos em qualidade, ou seja, quando o principal é a garantia de que o escopo será rigidamente cumprido, não negligenciado, encurtado ou reduzido, ou melhor dizer, a WBS traz nos seus componentes menores requisitos de qualidade, requisitos de produção, requisitos de pagamento. Todas essas informações devem nutrir a equipe que vai trabalhar essa priorização, essa classificação, dando mais subsídio e justificativa aos resultados que serão produzidos. E se pudermos resumir aqui, o trabalho de preenchimento dos novos itens ou atributos dessa planilha, desse mapa de riscos, estará ligado diretamente não só às regras, às dicas, às tolerâncias do plano de gerenciamento de riscos, não só às orientações e procedimentos do plano de gerenciamento de riscos, como também as informações adicionais que comentamos, que vão
dar o tom dos percentuais dos níveis de classificação e da importância da classificação para a equipe que vai preencher esses novos atributos. Os novos atributos, pelo Guild, que é do Planning Planet, eles aparecem de forma semelhante aos que o mercado produz, porém incluindo uma coluna específica para oportunidades. Como nós já dissemos, nosso trabalho tem um foco muito maior aqui nas ameaças por conta dos resultados que essas análises vão trazer. Esses resultados são ações mitigadoras, ações reparadoras, ações de contingência que custam esforço, tempo e recursos financeiros. Embora o raciocínio seja aplicável também às oportunidades, como o nosso elemento aqui extraído do Guild do Planning Planet mostra, nosso foco aqui sempre será nas ameaças, os sobrecustos e sobreesforços que vamos trazer nas ações extraordinárias de controle e monitoramento tem um peso maior aqui no nosso trabalho para as ameaças e não para as oportunidades. Colunas adicionais são apresentadas para abrigar esses elementos de classificação. A imagem apresentada só mostra a aderência do Guild Planet, do Planning Planet, ao que se pratica atualmente. Ou seja, a equipe do Guild Planet que produz esse guia está bastante afinada com o mercado, porque esse mercado produz o guia de uma forma bem mais prática e direta. É importante chamar a atenção que nós não vamos avaliar aqui o valor monetário esperado como um dos elementos de classificação. A classificação aqui está seguindo a linha prioridade, impacto, gravidade, urgência, mas esse elemento do Guild, do Planning Planet, o Guild, ele apresenta estudo do valor monetário esperado como um dos elementos classificatórios. É o quanto aquela atividade representa de valor para o projeto, para ser bem tratada, para ser bem cuidada, para ter uma atenção especial. Acreditamos aqui que esse tipo de avaliação tem um valor muito maior no planejamento estratégico do que no planejamento do risco do projeto. Esse gráfico é bastante ilustrativo quando a gente tenta explicar essa matriz probabilidade-impacto. O objetivo dessa matriz é colocar várias informações classificando no nível de probabilidade de acontecimento e no nível de impacto que esse acontecimento traz ao projeto. Então vamos entender que esses 4 insetos da tela, eles existem. Então, se eles existem, eles trazem a possibilidade de estarem presentes no nosso projeto. Então, se nós estamos no meio de uma floresta pode ser até urbana, nós temos a possibilidade desses 4 insetos molestarem as pessoas que estão nessa floresta. Analisando, então, que esses 4 insetos existem, o risco existe. Se um deles não existisse, não haveria razão de falar sobre isso. Mas sabendo que os 4 existem e que existem pessoas na floresta, podemos ter uma borboleta agredindo o nosso elemento no meio da floresta, o nosso participante aí. Bom, a borboleta tem uma probabilidade de agredir a pessoa muito baixa, porque as borboletas têm medo das pessoas. Também, se uma borboleta mais corajosa resolvesse posar em alguma pessoa do nosso
projeto do mato, da floresta, o impacto na pessoa seria muito pequeno. Talvez um incômodo, um leve incômodo se a pessoa fosse uma pessoa de reações normais. Então, poderíamos colocar esse problema, esse elemento, essa ameaça, num quadrante 1, onde temos baixo nível de possibilidade de ocorrência e um baixo impacto na vida da pessoa. Por outro lado, as moscas, elas têm uma vontade muito grande de pousar nas pessoas. A probabilidade das moscas quererem chatear, amolar, voar sobre as pessoas é muito grande. Então, entre uma borboleta e a mosca, há uma probabilidade maior desse inseto molestar as pessoas do mato, da floresta. Ainda assim, podemos dizer que a mosca incomoda, mas não causa um grande dano. Vamos para o outro inseto, que é o mosquito. O mosquito, ele tem uma grande probabilidade, ou a mosquita, tem uma grande probabilidade de procurar as pessoas do mato, porque ela precisa procurar as pessoas do mato para sobreviver. E essa mosquita pode trazer muitas doenças. Então, o impacto sobre a pessoa é alto e a probabilidade é muito alta, talvez maior que a da mosca, e isso traz um risco classificado aqui no terceiro quadrante. Esse quarto inseto é um barbeiro, que traz a doença de Chagas. Mas ele traz uma doença. Então, é uma doença grave. Então, o impacto sobre a pessoa não é de moléstia apenas, incômodo, é de uma doença grave. Embora seja uma, mas é uma doença grave que leva à morte. Diferente da dengue, que eventualmente leva à morte. Mas o impacto do barbeiro é tão grande, digamos, quanto a da mosquita. Porém, é difícil encontrar barbeiros na mesma proporção de mosquitos. Nesse caso, fica bastante fácil entender que todos os riscos são classificáveis em função da sua possibilidade de acontecimento e do que impacta na vida dos envolvidos. Vamos mudar um pouco esse cenário, porque o projeto agora tem outro foco. Falamos sobre custo, prazo, falamos sobre a qualidade e a classificação. Vamos mudar um pouco esse foco. Vamos imaginar agora que o nosso projeto tivesse uma outra diretriz. Não é mais uma equipe no mato ou na floresta. São várias meninas do colegial na floresta. A nossa classificação poderia ser outra. A borboleta de baixa probabilidade continuaria sendo baixa probabilidade, mas para elas, por algum motivo, o impacto seria muito grande, correrias e outras coisas. O mosquito e a mosca, que tem uma probabilidade alta, passaram também a ter um impacto alto. Se o mosquito tinha um impacto por conta da sua nocividade, a mosca passou a ter impacto alto porque haveria uma gritaria muito grande nas meninas do colegial. E o barbeiro, que é pouco provável, mas com um impacto na saúde muito grande, continuaria no seu quadrante. Então a classificação dos riscos mudaria por conta do novo ambiente a que se destina esse projeto, a que se destina esse, digamos, projeto piquenique. Projeto piquenique com um público definido, diferente do público das meninas do colegial, traria uma proposta de classificação diferente. Daí, as diretrizes que apresentam as técnicas escolhidas, recomendadas, as tolerâncias, os limites,
por vezes, podem não trazer tudo no plano de gerenciamento de riscos, descritas e conforme as perspectivas dos envolvidos. Cabe, então, aí que as entradas sejam enriquecidas com requisitos da qualidade, com requisitos de produção e construção, com o entendimento de valor e as metas, o entendimento do que é importante para os envolvidos e para a organização. No nosso material didático, nós encontramos algumas das técnicas ou ferramentas que mais se utiliza na tentativa de classificar os riscos do projeto. E, é claro, todas as técnicas estão como ferramentas à disposição dos membros da equipe, mas não significa que elas resolvam o problema. Os membros da equipe utilizam-se das técnicas e das ferramentas para acelerar o seu trabalho, mas o trabalho é pensado, planejado e é definido e atende a requisitos como as entradas do nosso processo, que nós comentamos. A probabilidade de impacto ajuda a entender, como nós comentamos antes, no exemplo dos insetos, que os riscos ou as ameaças, elas têm uma taxa de possibilidade de acontecer. Se elas existem, podem acontecer. Se o elemento causador existe, ele pode acontecer. A pergunta é, qual é a possibilidade dele acontecer? Toda. Bom, então não é um risco, é uma certeza. Mas se existe a possibilidade de uma greve acontecer, a pergunta é, qual é a probabilidade disso? É baixa? É média? É alta? É muito alta? É muito baixa? Como é que eu vou expressar a possibilidade disso? Por outro lado, embora acontecendo, isso traz um impacto, claro, tudo que acontece traz um impacto, mas isso traz um impacto no nosso trabalho, na produção, no nosso custo, no nosso bom humor. O que é o impacto? É um impacto muito alto? O que é muito alto? É um impacto leve? É uma leve perturbação? Então, essa probabilidade de impacto é uma planilha simples de colunas e linhas, onde é possível classificar em função de critérios alto e baixo. Probabilidade alta, probabilidade baixa. Impacto alto, impacto baixo. O que seria probabilidade alta? O que seria impacto baixo? Então, a classificação PI, que é essa possibilidade de ferramenta de apoio, ela tem que trazer de origens documentadas para a nossa equipe o que é alto, médio e baixo. E olha, alto, médio e baixo para prazo pode não ter o mesmo significado de alto, médio e baixo para custo. Se nós entendemos que nesse projeto, para esse tipo de atividade, um problema de prazo, uma probabilidade de ocorrência alta, significa que é 90%. Acima de 90%, eu classifico como alto. Baixo é na ordem de 10%. Ou seja, na minha vida, 1 em cada 10 aconteceu. Na minha vida, 9 em 10 acontecem, 8 em 10 acontece. Com esse tipo de orientação, a equipe pode entender o que é médio, baixo e alto. Lembrando mais uma vez que os critérios de entendimento do subjetivo ao numérico para custos, para qualidade e para prazos podem não ser exatamente o mesmo. Isso vale para o impacto. O impacto pode ser da imagem, da multa, das consequências políticas. Esses impactos também devem ser classificados em função dos objetivos.
Uma coisa que chama atenção dentro das preocupações de técnicas e ferramentas é a verificação dos dados, a qualidade dos dados que nós estamos recebendo, a lista de riscos identificados e as informações de classificação e os parâmetros de classificação. A origem de todos esses elementos são, no fundo, a qualidade dos dados que nós recebemos. Quanto melhor o conjunto de dados, quanto mais válidos esses dados, melhor será o nosso resultado final. A entrada está ligada, a saída está ligada diretamente à entrada pela sua qualidade e pela sua origem. Novas categorizações poderiam ser subdivisões das categorias principais. Uma vez que você consegue priorizar os riscos, você pode classificar com novas categorias esses riscos, agrupando-os de maneira diferente, ainda que baseado na estrutura analítica de risco original. Você pode categorizar, classificar, agrupar esses riscos, porque mais tarde, na próxima etapa dos nossos trabalhos, esses elementos podem ajudar a dar ações únicas para riscos múltiplos, medidas corretivas únicas para conjunto de ameaças coletivas, otimizando assim recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais e até mesmo otimizando ações e controles para reduzir em massa, com uma única ação, os riscos do projeto. Por fim, uma das técnicas que a gente está falando aqui de apoio à classificação também vem do gerenciamento de processos. Probabilidade de impacto, a classificação, probabilidade de impacto e essa matriz de gravidade, urgência e tendência são ferramentas de processo que vieram com ênfase da qualidade para a gestão de riscos, porque elas são ferramentas de qualidade e elas permitem melhorar a qualidade do trabalho de classificação e priorização. Daí, essas ferramentas e técnicas que estão descritas também no material didático e em literatura que pode ser conseguida pela internet ou em livros e publicações, elas vêm juntas, não uma isolada da outra, agregar valor nesse trabalho de priorização. Aqui, transformar os insetos em números, transformar aqueles quadrantes em números da probabilidade e do impacto é um desafio para a equipe, sempre justificada pelos materiais e orientações recebidas no plano de gerenciamento de riscos. Esses números têm o objetivo de facilitar a criação de valores que vão ser utilizados para cada um dos riscos identificados. Sendo assim, transformar muito provável e médio e baixo e muito baixo em números, assim como transformar impacto baixo, muito baixo, médio em números, é o desafio que a equipe tem a partir das informações do plano de gerenciamento de projetos, do plano de gerenciamento dos riscos do projeto, dos requisitos de qualidade que aparecem na EAP, na WBS, dos elementos percebidos da empresa e dos seus interesses e dos envolvidos, e pensar que os números que vão ser utilizados como referências principais, se seguem uma escala simples, sequencial simples, trarão
multiplicação e resultados entre si de baixo contraste. Numa lista de poucos riscos, os baixos contrastes talvez não afetem muito, porque haveriam poucos empates. Mas pensando numa lista mais extensa, com muitos riscos a serem classificados, uma escala logarítmica ou uma escala exponencial talvez traga um contraste entre números resultantes maior, permitindo que numa abrangência de vários elementos da planilha de riscos identificados juntos, essa abrangência que promoverá vários empates tenha uma possibilidade de classificação melhor, mais steps, mais valores. Planilhas muito longas, talvez esses steps maiores promovam mais vantagens para a análise final na priorização. Porém, mais níveis ou mais níveis para a classificação trazem para a equipe maior dificuldade em transformar subjetivo em número. Trazem maior dificuldade de interpretar baixo, muito baixo, dentro dos parâmetros apresentados como critérios de avaliação e transformar tudo isso de maneira que todos da equipe entendam, para que essa classificação saia desse plano mais subjetivo e caia dentro de um plano mais objetivo, mais numérico, que venha permitir um maior número de valores, uma maior quantidade de valores finais para serem atribuídos a uma lista de riscos identificados tão grande. Finalizando, ou melhor, resumindo, mais steps, mais números de classificação, mais facilidade e menos empates nos riscos classificados. Porém, mais passos, mais steps, mais números classificatórios demanda maior maturidade da equipe, melhor entendimento da subjetividade e maior cuidado na hora de colocar números. Quando nós falamos em novas categorias, não estamos revisando ou alterando o plano de gerenciamento de riscos do projeto original. Nós estamos reforçando ou melhorando aquela classificação causa-raiz. Mais uma vez, uma ferramenta da qualidade, que é uma ferramenta de gestão de processos, queremos qualidade no nosso trabalho aqui, na priorização dos riscos. Mais uma vez, voltamos para o diagrama de Chikawa, onde tínhamos causa raiz, inicialmente identificada pela equipe de identificação dos riscos, na tentativa de trazer um entendimento mais primário da origem do risco. Mais uma vez aqui podemos rever as causas secundárias dos riscos que foram priorizados, que foram classificados agora na lista dos piores a serem trabalhados. Podemos ver agora se todos que vinham da caixinha mão de obra, quais seriam as causas mais primitivas da mão de obra. Por que de mão de obra? Porque a mão de obra não é boa, porque a mão de obra não é boa, porque a mão de obra não é treinada, porque a mão de obra não é atenta. Porque a mão de obra não é atenta, a mão de obra não é treinada, porque não tem treinamento. A causa, então, da mão de obra e os riscos que estão ligados à mão de obra, de repente, poderiam ser administrados com treinamento. Então, a classificação nova, comentada como técnica aqui nesse momento, ou como ferramenta, nada mais é que uma revisão daquela classificação causa-raiz
e agrupar os riscos agora, de repente, pelo mais primitivo, mais primário, treinamento. Ou se fosse material, por que o material traz risco? Por que esse risco foi identificado como material? Porque o material normalmente não é bom. Porque o material normalmente vem errado. Ora, se o material não é bom e o material não vem errado, por que o material não é bom? Porque não foi bem especificado. Porque foi entregue errado. Porque não foi bem descrito. Porque não foi bem descrito, não foi bem especificado. Porque o processo de compra não é bom. Esse trabalho de identificação da causa mais primária poderia trazer uma classificação atualizada da causa raiz. Então, não é uma nova categoria que nós estamos criando, mas talvez seja um enriquecimento daquilo que já foi iniciado na identificação dos riscos. E aí, voltamos para a nossa saída, que é basicamente a planilha de riscos identificados, mais enriquecida com a classificação PI, probabilidade de impacto, com a classificação GUT, que nós não comentamos ainda, e com uma brecha para mostrar qual é a tendência agora e do momento. Porque a tendência agora e do momento pode mudar depois que o plano estiver pronto e a obra e o projeto estiver em execução. No elemento de monitoramento e controle, que é um processo específico na gestão de riscos, vamos voltar a essa coluna, que originalmente tinha uma tendência. A matriz GUT vai ser abordada a seguir, mas esse elemento tendência que foi identificado no começo aqui da nossa planilha, do nosso plano, da nossa primeira classificação, ela vai ser importante na dinâmica da evolução das nossas análises. Vamos agora entender esse último elemento da saída da nossa matriz de riscos identificados, mais detalhada. Se nós tomarmos esse exemplo, uma planilha, e encontramos os riscos identificados de um dado projeto, e aqui nós temos 48 riscos identificados, trabalhando a priorização pela probabilidade de impacto, seus resultados. Se nós olharmos especificamente a classificação pela metodologia GUT, da matriz GUT, entendemos que gravidade é o impacto que esse risco gera em todo o projeto. Quão grave é isso? E precisamos de parâmetros para entender o que significa impacto grave e impacto menos grave. Poderíamos dizer que se uma obra tem como foco principal o seu custo final, um impacto muito grave que esse risco aqui ou esse aqui pode causar é um sobrecusto de mais de 3%. Ou um impacto menos grave, e aí eu teria níveis de gravidade. Aqui o nível de gravidade vai de uma numeração de 1 a 5. Preenchendo com o número de 1 a 5, e aí nós teríamos aqui 1 é grave, 5 é muito grave, 4 é grave, 3 é meio grave. Ou seja, se nós tivéssemos uma escala, não seria suficiente, precisaríamos de uma diretriz. Essa diretriz, se mencionada no plano de gerenciamento de riscos do projeto, estará mencionada por conta da demanda desse plano do uso da matriz GUT como uma técnica ou um recurso a mais para classificação dos riscos.
O preenchimento, então, da gravidade obedece a esse entendimento, que obedece a uma regra e um parâmetro. A urgência. A urgência, aqui está bem descrito, está relacionado com o tempo de solução. Se não solucionar, o quanto tempo eu tenho para solucionar, o quão rápido eu preciso solucionar isso. Então, existem coisas que são graves, mas que, digamos assim, podem esperar um pouco. Mas tem outras coisas que são graves e que não podem esperar de forma alguma, porque os danos serão irreversíveis ou os danos serão maiores ainda. A tendência se refere ao risco no comportamento do tempo. Ele vai piorar ou ele vai estabilizar? Se nós não fizermos nada, a tendência é ele ficar como está ou ele piorar. Então, a tendência aqui poderia receber também uma numeração. Aqui, nesse exemplo, recebeu uma numeração de 1 a 5. Então, vamos colocar aqui que 1, 2, 3 seria suficiente. 2 não muda. 3 piora. E 1 diminui. Ou seja, a coisa diminui, a coisa se estabiliza ou não muda e a coisa piora. Então, tendência seria um dos itens que encontraríamos no nosso guia, na nossa referência de trabalho. Nossa referência de trabalho, é claro, já falamos várias vezes, é o plano de gerenciamento dos riscos do projeto. Na sua ausência, esses elementos precisam estar muito bem documentados, de modo que nós possamos mais tarde justificar qualquer esclarecimento que seja feito para a equipe. Então, se temos 3 elementos, classificamos numericamente, e aqui diz, está bem claro, né? Diminui, não muda e piora. Porém, quando falamos em gravidade, teríamos um outro conjunto, uma outra consideração. Gravidade seria justificada, explicada lá no plano de gerenciamento de riscos, vai de 1 a 5, aqui no nosso exemplo. E aqui nós temos aquelas escalas. Pouco grave, médio grave e muito grave. Precisamos das justificativas ou dos parâmetros. E quais são? Bom, isso a gente só vai encontrar lá no plano de gerenciamento de riscos. Ou, na sua ausência, dentro do entendimento, da maturidade, da pesquisa que a equipe de gestão de riscos vai fazer em cima dos dados históricos, da organização, de projetos anteriores. Resta dizer, então, que os parâmetros devem vir escritos. Pouco grave, parâmetros de custos. Parâmetros de prazos. E aqui nós teríamos esse entendimento de o que é pouco grave, o que é muito grave e assim por diante. Essas informações, quando colocadas em números, traduzem esse subjetivo baseado nas regras apresentadas e vão dar um valor. 80 é bem diferente de 6. Nós temos 3 elementos multiplicadores. A escala aqui foi linear. Ela poderia também ser logarítmica, dependendo da característica do projeto ou da proposta da equipe. Mas, afinal, você tem um monte de riscos. Não é possível administrar todos ao mesmo tempo, mas é possível você priorizar, classificar os dados de alguma forma.
do maior para o menor na classificação GUT, ou, se for por conta da classificação probabilidade e impacto, do maior para o menor. Aparentemente aqui nós temos, quantos são aqui? São 6 riscos que eu vou pintar de amarelo, muito graves, que serão considerados como prioritários para trabalhar. Por outro lado, aqui na matriz GUT, se nós fôssemos classificar, teríamos com certeza que pintar de amarelo aqueles que são 125, que é a multiplicação, no nosso caso aqui, da maior escala 5 vezes 5 vezes 5. Temos aqui uns amarelos, 125, e aí a pergunta é: qual dos riscos de qual técnica deverá ser considerado prioritário? A equipe tem argumentos aqui pela avaliação, gravidade, urgência e tendência. A equipe aqui tem condição de avaliar a iminência e o impacto do risco. Caberá agora, baseado num trabalho bem feito, respaldado por critérios e diretrizes do plano de gerenciamento de riscos, caberá à equipe agora justificar por que escolheu 6 aqui, que podem eventualmente ser 6 diferentes daqui. O trabalho de priorização está apenas começando, mas o resultado final, a lista de riscos identificados priorizada, é o principal resultado de todas essas técnicas, recursos e ferramentas do gerenciamento dos riscos do projeto na sua análise qualitativa. Voltando à nossa matriz, produto final do nosso trabalho, o elemento tendência merece um destaque agora no momento do planejamento, agora no momento da classificação inicial, porque junto desse elemento inicial, desse V0, desse passo primeiro, temos o alerta, ou o conjunto de alertas. Os alertas vão provavelmente munir a matriz GUT, a nova matriz GUT, a matriz GUT que vai ser utilizada no futuro como avaliação do estado dos riscos. Esses alertas provavelmente devem mexer com a tendência dos riscos, além, é claro, da sua probabilidade de acontecimento. De qualquer maneira, fica aqui o recado de que a planilha de gestão de riscos identificados, ela continua crescendo, continua aumentando em conteúdo, e aqui trabalhamos os elementos e as colunas qualitativas. Já dão um norte bastante firme, mesmo na não existência de uma análise maior, detalhada, quantitativa, que é objeto dos nossos próximos estudos. Esse treinamento é produzido pela Ecos Consultoria e Desenvolvimento com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro e, é claro, é um produto do SPADE Project Team, uma secretaria do Project Management Institute da Rússia.